muito bem-vindos a mais um TrígonoCast, nosso TrígonoCast mensal, em que a gente destrincha a resenha do meu sócio, meu amigo Werner, que está aqui comigo, bem-vindo. Foi uma resenha, mais uma resenha com muita informação, né? O título dessa resenha desse mês fala muito sobre crise e oportunidade. A gente vive no Brasil, no mundo, um mercado difícil já há quase 2 anos. Já vimos esse filme antes, né, Werner? 2015, 2016. Eu queria começar te perguntando qual que é a similaridade que você vê do cenário atual com aqueles 2 anos, 15 e 16, da nova matriz econômica, e depois fala o que aconteceu em 17, né? Então, Fred, na realidade, nós estamos numa crise, né? Não é de hoje, não é exatamente igual a 15 e 16, não é exatamente igual a 2008. É uma crise que começou 3 anos atrás, né? Com a pandemia, com a Covid, e está encerrando agora o efeito Covid. Só que tudo que a Covid causou, né, que foi a ruptura das cadeias de produção, o lockdown, as pessoas que não consumiram, a questão dos semicondutores, subiu, logística, né, chegou a subir 10 vezes o preço dos containers, né, isso causou a inflação, né, que nós estamos ainda com esse resquício de inflação, porque temos inflação hoje. Inglaterra, 10% IPCA da Inglaterra, né, lá fora 5, 6, 7%, acima do Brasil. Então, essa é digamos, uma grande crise e as subcrises que foram acontecendo. Então, a taxa de juros subindo com a inflação, tivemos a guerra da Ucrânia na Rússia, aí tivemos a iminência de uma recessão na Europa, né, nos Estados Unidos, que preocupa, aí tivemos no Brasil a questão da inflação inercial e agora as taxas de juros que afetam aqui os mercados, né, a renda fixa e a renda variável. Temos agora a questão política, né? Tivemos troca de governo, um arcabouço fiscal. Então, são uma série de incertezas, né, que a gente está sofrendo. Simultaneamente, a gente nunca teve tanta, digamos, incerteza ao mesmo tempo. Só que lá fora, e tivemos os bancos, né? Tivemos o Credit Suisse, tivemos o Silicon Valley Bank, tivemos um outro banco americano. Então, tudo combinado, né? Então, isso aqui, o mercado, ele reflete. Estamos numa tempestade perfeita, isso é o que a gente pode dizer. Só que lá fora, o mercado já meio precificou, né? A Nasdaq subiu esse ano 16%. Puxa vida, por que a Nasdaq está subindo 16%? O setor de tecnologia, né, que impacta muito a recessão, taxa de juros, e eles já precificaram as crises. Nós não. Nós estamos ainda ali navegando no meio da turbulência, a gente não consegue enxergar fora da turbulência. Como você comentou, 15, 16, depois veio 17, né? A gente veio os anos 17 o mercado andou bem, né? Tirou muito da diferença, mas 15 e 16 o Banco Central não era autônomo, né? Houve uma forçada de taxa de juros para baixo, o mercado explodiu. Agora a gente está vendo um cenário... depois para cima, né? Depois a Selic chegou a 14%, se não me engano, né? E depois, né, ela foi caindo. Nós estamos parecido, questão, né, de taxa de juros, né, muito alta, e depois caiu, né? Houve aí, né, a troca de governo, na realidade com impeachment, aí o mercado reagiu. De qualquer maneira, a gente sabe que são nesses momentos que surgem as maiores oportunidades. A gente não sabe se o mercado cai mais, se ele fica de lado muito mais tempo, isso não dá para saber. O que a gente consegue ver, e a resenha mostra muito isso, é um pouco também da condição das empresas. E as empresas elas vão entregando resultado, e se o mercado não precifica, elas vão ficando mais baratas. É como se você puxasse uma mola e na hora que você solta a mola, aquela mola ela estica de uma vez só. Então está aqui na tela nosso QR Code para quem quiser ler a resenha, muito bem escrita. Vamos dar uma avançada aqui, Werner, comentar um pouco dessa semelhança que você fala de crise e oportunidade, né? Porque todo mundo sabe, eu acho que foi o Warren Buffett que falou que o melhor momento de investir é quando tem sangue nas ruas. E ele é um cara que tem um track record aí, né? De longuíssimo prazo, acerta bem as posições, pensa no longo prazo, muito parecido com o seu estilo de gestão. Então, comenta um pouco esse momento aqui. Fred, a gente já escreveu em outras resenhas, né, a questão das crises e oportunidades, né? Mas o mercado, todo mundo sabe que tem que investir na baixa, né, e vender na alta. Só que talvez 95% ou 90% do mercado ele faz o contrário, né? Ele vende quando a bolsa está caindo e sobe quando o mercado... Apesar que ele sabe que tem que fazer o contrário, mas não faz, né? Então, aquele efeito, né, de manada, né? Ninguém quer errar sozinho, né? Você prefere abdicar a possibilidade de acertar sozinho do que você... Ele prefere errar com todo mundo. Então, a história que você colocou na resenha também da
da manada, assim, na hora que você tem uma matilha de cachorro, né? Ele vai tudo para a mesma direção, ele fica mais valente porque está com todo mundo. Se todo mundo pular pela janela do 22º andar, pula todo mundo. Então, assim, precisa ter aquele investidor que entende o que está fazendo e, por isso, a sua gestão, para conseguir escolher essas empresas vencedoras que vão sair cada vez mais fortes, né? Fred, imagine, né, estamos lá na África, né? Aquele bando de búfalo, né, ou de zebras, né, que são presas ao leão. A leoa que caça o leão, né, fica ali esperando a leoa. Então, quando a leoa vê, ou 2 ou 3 leões, eles veem aquela manada enorme, lá 1.000, 1.500, né? E aí, de repente, escapa uma resa, né? Uma zebra, um búfalo, ele sai sozinho. Onde é mais fácil ele pegar, atacar aquele bando, né? Catar uma que está atrás, ou sair correndo naquela que desgarrou, né? Logicamente, ele não vai arriscar pegar uma onde ele pode pegar o bando inteiro. Então, quando eu falo assim, esse que desgarrou é justamente o investidor, né, que age sozinho, né? Ele sai da manada, talvez ele, né, a chance dele sobreviver é grande, mas alguém, né, o bando vai ser pego. O que acontece com esse bando? Às vezes vai cair num rio, está cheio de jacaré lá, esperando com a boca do crocodilo aberta, ou cai num despenhadeiro aí que vai todo mundo para baixo, né? Isso é estou exagerando aqui, mas é uma situação que pode acontecer. Então, o mercado, ele tem mais, as pessoas têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. É isso que move o mercado. Outra coisa que o mercado, a gente sempre comentou, é a questão do market timing. O indivíduo, né, o gestor, o investidor, ele acha que ele sabe mais que o mercado, né? Então, ele acha que quando ele acha que o mercado vai subir, né, mas quando ele se sente confortável, é quando as coisas estão precificadas. Com a Selic já caiu, a bolsa já está subindo, né? O mercado já se posicionando. Então, quando ele se sente confortável, ele vai comprar, mas aí já subiu 30%, 40% na cara dele, né? O que acontece? Ele vai entrar no pico novamente, aquele ciclo que a gente sabe, né? Que você entra no pico, depois sai lá embaixo. Né? Demora para entrar e depois... Demora para sair. É o primeiro a sair. E ele acha que ele é mais informado que o mercado, né? Então, market timing, ele está sempre errado, né? Ele nunca vai acertar porque ele só se sente confortável quando o mercado já precificou, ou ele se sente tão desconfortável que o mercado também já precificou para sair. Ele entra, né, tarde e também sai tarde. Então, é o que está acontecendo. Felizmente, a grande maioria dos nossos investidores não pensam assim, estão com a gente e entendem esse longo prazo, porque várias vezes eu te pergunto, né, Werner, eu acho interessante, como é que vem o resultado das empresas nesse trimestre? Você sempre responde que você nunca toma a decisão de investimento por conta de um trimestre. Né? Então, assim, explica um pouco para onde você está olhando e por que um trimestre é irrelevante para você na toma de decisão. Fred, não é nem um trimestre, né? E outra coisa que a gente não consegue antecipar é o mercado. Eu não sei como a bolsa vai subir semana que vem, não sei. Não vai subir trimestre, eu não sei. O que a gente consegue identificar avaliar e tomar decisões em cima das empresas, né? O que é um trimestre na vida da minha empresa, né? É um quarto do ano. O que é um ano numa empresa, né? Em 10 anos, né? Um trimestre é 4% do que representa pelo menos 10 anos de uma empresa, né? O mercado ele sempre quer antecipar o próximo trimestre, né? Então, o sell side ele fica sempre antecipando algo que é esperado, depois ele fala o que era esperado, que foi entregue, e fica mudando a recomendação, às vezes a ação, né, o preço da ação ele reduz em 30%, ou ele sobe em 20% por causa de um trimestre. Como se um trimestre pudesse alterar o valor da empresa em 30%. Né? Como se a queda do minério de ferro, né, que determina a Vale, ou o petróleo, num dia, pode causar uma queda de 3% na Vale ou na Petrobras por causa de um dia que o preço do minério do petróleo se alterou em um dia. O valor da companhia se altera em 3% por causa de um dia. Então, assim, o mercado ele é muito mais um trader, né? Ele está muito mais refém dos preços das commodities do que um investidor de longo prazo nas empresas. Então, o que nós fazemos? Nós analisamos, né, o conjunto, né, de empresas aqui no nosso universo, chamamos de small caps, determinamos o valor das empresas, né, com horizonte aí de 2, 3, 4, 5 anos. Né? E quem puder ler a resenha, né, nós mostramos nesses 4 anos, né, que a gente está comentando aqui, né, que os fundos vão estar complementando 5 anos agora em abril, né, o FREG e o Delphos. Mas, por exemplo, em 4 anos, vocês podem ver o detalhe na resenha, nós pegamos as 10 principais empresas, que representam aí 92% da carteira, onde em 4 anos, com pandemia, com eleição, com taxa de juros, quer dizer, tudo de ruim que podia acontecer, nesses 4 anos aconteceu. Então, a receita em média dessas 10 empresas cresceu 34% ao ano.
Não estou falando 34% em 4 anos, é ao ano. O EBITDA, né, que é um indicador de lucro operacional, né, das empresas, né, cresceu aqui 45% ao ano. Todo ano, 45%. E o lucro, né, que vai determinar os dividendos, que vai determinar o PL, né, os valores das empresas, os múltiplos, o lucro cresceu ao ano 62% ao ano, 10 empresas. Né? Esse é o conjunto, Fred, dos nossos fundos. Quando a gente olha o Delphos e o Flagship, estão a uma valorização mais ou menos de 200% em 5 anos. Né? Isso aqui dá 26% ao ano em média, 25%, 26% ao ano. Quando a gente compara receita, lucro e EBITDA, a valorização do fundo foi muito abaixo do que as empresas entregaram, né? 26 contra 62. Deixa os fundos baratos, né? O que significa? Que elas ficaram muito baratas, né? Estamos falando com PL em média de 4,5, 5 vezes, né? O EBITDA de 2,5, 3,5 vezes, né? Então as empresas ficaram baratas. Por quê? Na crise. Né? Por quê? Porque os preços ativos caíram. Só que as empresas estão indo bem. Então, quem é um investidor de longo prazo, que é o que a gente procura, né? Realmente é o alinhamento com longo prazo, com o nosso estilo de gestão, está aqui a oportunidade. Né? Aí cada um, eu digo, crise e oportunidade, você tem olho da crise ou você tem olho da oportunidade. Você decide, né, que é o tema dessa resenha. Bom, Werner, vamos continuar um pouco aqui. Né? De novo, a história do momento aqui que você coloca, momentos de crise e o efeito da renda variável. Né? Claramente, quando você tem um título, uma NTNB longa, pagando IPCA mais 6, 6,5, qual investidor que não vai querer estacionar no barco, né, nesse cenário, ficar vivendo de juros? Isso atrapalha muito a renda variável no Brasil, mas o que acontece também? A partir do momento que o mercado começar a melhorar, ou dar sinais de melhora, né, e o Banco Central não tem como manter um juro nesse patamar muito tempo, isso estoura qualquer empresa, qualquer país, em algum momento isso ele vai precisar retroceder, assumindo, obviamente, uma política fiscal mais responsável. No momento que isso acontece, o mercado vira de tal maneira, né, que você, não só a taxa fecha, então aquele investidor ganha dinheiro, mas na hora que ele vai voltar para a renda variável, ele já pegou uma renda variável 20%, 30% acima. Então, como é que você lida com essa situação? Então, assim, esses títulos, né, de longo prazo, tem 20, 30 anos, quando ele paga 6,5, né, já pagou 4,5, agora paga 6,5, já chegou a 7, já chegou a 17, Fred, tá? Nós vivemos essa crise 17%. Então, assim, quando sai de 6,5 para 7,5, em 20 anos, né, digamos que é um título de 20 anos, então os juros subiram, né? Não é que os juros subiram, os títulos se desvalorizaram, né, por N questões, questão fiscal e outras alternativas, né? Mas 1% ao ano, que a taxa de juros remuneratórios daquele título, né, que é a combinação entre o preço do título e os juros que o título paga, em 20 anos você perdeu 20%. Então, esse título a valor presente, ele tem que refletir aumento, né, da remuneração desse título, como? Se desvalorizando. Ele é contra, digamos assim, ao contrário do que você imaginar, o juros subir eu vou ganhar mais. Não, você perdeu mais. Porque se você comprasse hoje, você vai pegar 7,5% ao ano, em 20 anos, vai te dar muito mais do que 20 ao ano, porque você é capitalizado, né? Então, se a economia deteriorar, o que seja a questão? Questão fiscal, arcabouço fiscal, o Congresso não aprova, reforma tributária não sai, né? Você tem problemas de arrecadação caindo, PIB negativo, né? O risco aumenta, né? O investidor estrangeiro vai embora e aí... o cara perde na renda fixa. Só que você tem hoje mais ou menos 800 bilhões de reais de juros remuneratórios. O governo tem que pagar ao Tesouro. Como é que ele remunera isso aqui? Você tem mais um déficit, né, fiscal de mais ou menos 200 bilhões, primário. Então, o governo ele tem que financiar esse déficit de 200 bilhões e pagar juros de 800, 1 trilhão. Hoje a dívida mais ou menos, do Brasil é mais ou menos 6 trilhões. Como é que você vai arrumar mais 1 trilhão, emitir novos títulos de 1 trilhão, sendo que a dívida ela tem um vencimento médio de 4 anos? Então, você tem que renovar mais ou menos em média 1,5 trilhão e captar mais 1 trilhão. Da onde? Do mercado? Mas de onde vai sair o dinheiro? Então, esse é um risco, Fred, um risco fiscal que existe, que as pessoas não estão percebendo, né? Você está escolhendo como o seu melhor investimento, né, a dívida pública, né? E você está abdicando. Que é o governo, lucros, né? Que é o governo, né? Você é sócio do governo, você está financiando o governo. E você está abdicando de um conjunto de 10 empresas cujo lucro cresceu nos últimos 4 anos 62% ao ano, cujo EBITDA cresceu nos últimos 4 anos 34% ao ano. Para ganhar quanto?
10% ao ano, né, que é 3,5% do IPCA ano que vem, mais 6,5% de juros. Então, eu só quero ganhar 10%, mas eu não me importo de deixar de ganhar 30%, 40%, 50%. Né? É a decisão do mercado. Você pode botar uma boa parte na renda fixa? Pode. Mas você não pode, Fred, deixa esquecer a renda variável, né? Porque, de repente, você não ganha, você vai ganhar 10% na renda fixa, mas pode ganhar 30%, 40% na renda variável. Mas você falou um ponto super importante, né? Porque o cara acha que ele está seguro, sentado numa renda fixa, né? Um título do governo, e a primeiro solavanco que der, o que piora no mercado, o cara já vai perder, porque fixa, a taxa abre. Pero não muito fixa, né? Porque se esses juros subirem, né? Exatamente isso. A renda fixa, ela não é fixa, né? Ela o valor dos títulos vão se valorizar, né? Você vai ter uma perda do teu valor investido. Você investiu 1 milhão, você pode estar perdendo 10%, ficar com 900 na renda fixa. Mas não é na renda fixa? Não é renda fixa, é o conceito. Mas a remuneração desses títulos, do valor desses investimentos, ele é variável, tá? Tanto quanto bolsa. Pode ser até pior que bolsa. Se os juros subirem aí, né, a remuneração desses papéis subir para 10%, você vai perder 3.000% ao ano em 10 anos. Né? Você veja, você vai perder 40%. Bastante, né? Você vai perder 40% de um título em NTN. Eu queria mostrar para você uma animação que a gente fez aqui, para mostrar para vocês o que a gente está falando, né? Você teve aqui, como a gente comentou aqui, estamos mostrando aqui o início do fundo Flagship há 5 anos, praticamente 5 anos. Esse mês, né? 5 anos. E a evolução dele ao longo do tempo. E o que a gente vai ver aqui? Vamos assumir que toda vez que o mercado deu algum susto, toda vez que apareceu uma dessas inúmeras crises ou choques externos que você mencionou aqui, cheio de externo, cheio de interno, doméstico, vamos imaginar que o investidor ficou com medo, zerou a posição no fundo e colocou o dinheiro em renda fixa, no CDI. O que teria acontecido? Esse cara hoje teria tomado uma boa decisão ou não? Vamos rodar aqui a animação. Então, a primeira foi a crise do greve caminhoneiros. Então, lá, o cara da greve caminhoneiros colocou no CDI, olha quanto dinheiro ele deixou na mesa. Teve o coronavírus, mais um cara se estressou. Aí colocou em renda fixa, coronavírus. Aí teve a PEC dos precatórios. Alta de juros aqui no Brasil e lá fora. E o que a gente vê? A gente não tem essa animação para frente, obviamente, mas em nenhum momento o cara se deu bem tirando o dinheiro dos fundos do Flagship, principalmente, e colocando no CDI. O único momento que a gente pode dizer que ele empatou e que pode ter se dado bem é no período curto de tempo em que você está vendo aí a alta de juros, então está mais ou menos empatado se ele tivesse tirado o dinheiro aí em meados de 2022, mas aí ele teria tido muito mais vol com a gente, mas estaria empatado e estaria ganhando aí se tivesse... Isso, Fred, se ele acertasse a mosca, né? Naquele ponto exato, né? Se tivesse aquela bola de cristal, a sorte de identificar o ponto exato de fazer essa mudança aqui. E a gente vê também PEC dos precatórios, que foi aí final de 21, em que você vê que o cara no CDI está ganhando mais do que tivesse investido no Flagship. Mas o que a gente vê aí, na hora que você abre a janela de longo prazo e para frente isso se repete, o cara vai ficar para trás. Fred, a mesma história, a gente já comentou em outras oportunidades, do Peter Lynch, né? Que teve lá 13 anos de histórico, né, de gestão, né, um fundo realmente ímpar, onde 63% dos clientes falaram que perderam dinheiro com Perderam dinheiro com o Peter Lynch, que foi um dos melhores gestores da história americana num período de 13 anos. Porque exatamente essa animação que você mostrou agora, ele sai num momento ruim, né, a manada, ele entra na euforia quando todo mundo está entrando. Então ele entra no pico e sai na baixa, entra no pico e sai na baixa. Então, assim, mas Werner, tem uma história, não precisa ir tão longe, tem uma história sua. Exatamente uma história sua. Quando a gente começou a gestora, hoje a gente tem aí grandes parceiros como o Banco do Brasil, como Caixa Econômica Federal, mas eu lembro muito bem quando a gente estava primeiro ano e eu comecei a visitar os grandes bancos. E um gestor de um grande banco falou assim, nossa, perdi muito dinheiro com o Werner. E eu voltei para o escritório e falei, nossa, Werner, acho que esse banco a gente nunca vai conseguir captar. O cara disse que perdeu muito dinheiro com você. Você lembra o que você me respondeu? Bom, Fred, esse determinado banco, né, e outros fundos de pensão também entraram no pico. Entraram no momento. Eles ficaram cozinhando para entrar,
né? 1 ano, 2 anos, Ficaram né? 15, 16, não entraram, não é? Conta um pouco. Então, eles analisaram muito tempo quando realmente se sentiram seguros, quando o mercado não era em relação a gente como gestor. Eles se sentiram seguros entre o mercado, né? Em relação ao mercado, entrou nos small caps. Pum, entrou no pico. Como está tudo precificado, como eu falei, quando ele não veio mais risco nenhum, só quando ele não veio mais risco nenhum, que as coisas já estão devidamente precificadas. E aí quando veio, né, 15, 16, né, o governo Dilma, digamos, fazendo as pedaladas fiscais, juros subindo, o que eles fizeram? Saíram no pior momento possível, né? Na realidade, ele fez o contrário. E assim, são investidores sofisticados, sonais, né? Tem seus comitês. Eles agiram exatamente como 95% dos investidores. Como fizeram agora. Como fizeram, exatamente. Porque o que aconteceu? Eles ficaram, perderam aí 2012, 2013, né? Vai, vamos para trás, perderam aí 2011, 2012, 2013, Bolsa indo bem, aí finalmente vamos entrar. Aí pegaram 14, 15 ruim, saíram, foram para o título público, 16 a Bolsa explodiu e o cara vem falar que perdeu dinheiro por uma decisão da market timing dele. A gente está vendo exatamente o mesmo cenário em que o mercado fica ruim muito tempo e as pessoas fogem de renda variável e vão para renda fixa. Mas a gente já viu o filme e está mostrando para vocês. Em algum momento, quando esse negócio voltar, as pessoas que fizeram essa migração vão deixar muito dinheiro na mesa. Então, até porque, como você gosta de pontuar, as empresas vêm crescendo o lucro, 32% ao ano de taxa anual de crescimento composto aí nos últimos 5 anos das nossas empresas e isso não está sendo refletido nos preços, né? Então, vamos só avançar então aqui num outro ponto que você faz muito interessante da resenha. E você é um cara que joga tênis, né? E tem um ponto na quadra que chama mata-burro, né, Werner? Né? Explica o que é um mata-burro no jogo de tênis. É um mata-burro, né? Você pode no tênis jogar no fundo da quadra, né? Que fica lá rebatendo, né? Como o Alcaraz, né? O Nadal, esses tenistas que realmente ele tem um bom desempenho, né? De longo prazo, assim, ele consegue resistir ao ataque. E tem, de repente, aquele que joga de voleio. O que é o voleio? Você chega na rede, né? Que é o exemplo, né? O Federer, né? Pete Sampras, são tenistas que não deixa a bola chegar no fundo. Ele vai lá e mata. Vem alto, ele mata. Agora tem aquele que ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele corre para o meio da quadra, onde você tem aquela rede do meio, que é o T ali, né? E ali ele não está nem de voleio, nem no fundo. E a bola quica em cima dele. Quica em cima dele ou passa do lado dele, né? E ele não consegue nem volear, nem rebater, então ou cai no pé dele, né? Então, assim, ele está totalmente vendido, né? Isso é o mata-burro. Por que eu falei do mata-burro? Porque a sensação que a gente tem um pouco do Banco Central hoje está um pouco nesse mata-burro aí, né? Ele não sabe para onde vai. Eu falo que o Banco Central, né, ele se colocou numa armadilha, né? Ele foi tão enfático no discurso dele, né, que agora o que acontece? Ele ficou refém do mercado, porque se o mercado começar a exigir maior remuneração dos títulos públicos, né, as curvas de títulos públicos invertem para cima, sobem para cima, ele não pode baixar os juros, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que acompanhar o mercado, né? Ele está refém. Ao mesmo tempo, quando ele é atacado pelo governo, né, pelo PT, pelo Lula, se ele baixar os juros agora, ele vai dizer que ele está se dobrando à vontade do governo, né? Então ele não tem autonomia, porque, puxa vida, o governo me criticou, eu vou ter que seguir o governo. E ele também está tão pragmático, né? Tão pragmático em relação ao discurso dele, que se ele começar a baixar a taxa de juros agora, que não aconteceu nada de novo, ele está contra o próprio discurso dele. Então ele está refém. Ele criou, sim, uma situação de absolutamente refém do mercado, dele mesmo e da própria conjuntura atual. Então, realmente, está numa posição difícil. A gente está vendo o número de inflação mais baixo, né? A inflação na janela móvel de 12 meses de hoje para um ano diminuiu 4%, 5%. Todo mundo viu que o Brasil é a maior taxa de juros, né, que existe disparada. A Inglaterra está com um IPCA de 10% e juros de 4,5%. Né? Estados Unidos está quase que 0 a 0 inflação com taxa de juros. Como é que ele explica 13,75% quando a expectativa para o ano que vem é de 3,5%, né? ou 4,5%, ou 4%, qualquer seja o número? Né? Como é que ele explica? Qual a conta que ele faz? Né? Então, não existe essa conta matemática que ele explique. Estamos com o IGPM, né, que tem uma inércia na inflação, que basicamente quase que metade da inflação é a inércia do IGPM. Então, nós temos um IGPM que hoje acabou de sair com menos 0,6%, né, uma prévia agora do mês, né?
Agora estamos com o GPM de 2% negativo em 12 meses. Talvez isso force. Eu sei que o Banco Central olha IPCA, não olha GPM, mas talvez, obviamente, eles são parecidos, tem uma correlação alta entre o IPCA e GPM, mas é natural e acho que é natural a gente esperar que em algum momento o Banco Central vai entender e com esses dados cada vez mais contundentes de inflação mais baixa, que ele vai precisar mexer nessa taxa. O problema, né? Fred, o IPCA, inflação, os juros, o que os juros combate? Ele combate a demanda, excesso de demanda. Quando o problema hoje do Brasil e do mundo todo não é demanda, é oferta. Como estamos falando, estamos quase em recessão, mas que demanda é essa que estamos com perspectiva de recessão? O Brasil, PIB zero, está crescendo zero. Para mim, o PIB já está em recessão. Estamos em recessão. Então, não há consumo, existe uma inércia inflacionária. De novo, eu volto lá da pandemia, né? A oferta se reduziu, a logística ficou cara, o petróleo deu aquele salto, né, por problemas todos conjunturais da pandemia, não há uma inflação e os juros não combatem isso. Quando aumenta os juros, eu não vou investir em produção, não vou contratar mais gente, não vou fazer mais fábrica, não vou fazer plataforma de petróleo, não vou contratar uma escavadeira para a minha mineração. Então, você não resolve a pressão da oferta. E a demanda ela tem que ser tão negativa, aí sim você vai colocar a economia em recessão. Os bancos centrais lá fora, eles olham, né, o peixe e o gato. Ele olha a atividade também, né? Ele olha os empregos, não quer desemprego. Né? O que adianta você não ter deflação, ou deflação, seja lá o que for, e as pessoas não têm dinheiro para comprar comida porque não tem emprego. Não adianta. Agora, no Banco Central, ele é insensível. Se o desemprego for para 15%, 14%, o Banco Central fala, não tem nada a ver com isso, né? Não é meu problema. Pessoa que está desempregada, não tem o mandato que comer, dele não é problema, né? Você se vira, você vai pedir esmola, vai para o governo, Bolsa Família. Bolsa Família vai trazer mais problema de fiscal. Né? Então, ele é absolutamente sensato, não tem nenhum Banco Central sequer parecido, e ele está refém da situação. Bom, ganhou o prêmio de melhor Banco Central do... Né, Prêmio, quem deu esse prêmio? Os capitalistas, né? Quem tem dinheiro, provavelmente é quem está ganhando que dá juros. Né? Provavelmente ele realmente agrada muito ao capitalista, aquele cara que não contrata pessoas, não tem empresa, está com dinheiro parado, provavelmente lá fora no exterior, está curtindo lá a sua vida lá em Nova York e está ganhando aqui, né? Não é 13,35. Você tem ainda um ganho, você está com 15%, né? Sem criar um único emprego, zero, financiando o governo, né? Ganhando 15% praticamente sem fazer nada. Então, essa é a nossa situação. Vamos ver, assim, a gente está vendo aqui nessa tabela que você colocou na sua resenha, né? Muita coisa ao mesmo tempo, né? Algumas já se resolveram, né? Então, se você quiser comentar, realmente muita coisa ao mesmo tempo nos últimos 2 anos, algumas já passaram, né? E outras ainda estão aí amedrontando aí os investidores, algumas nuvens ainda. Eu acho que, né, dessa tabela, né? Eu acho que o que preocupa mais hoje ainda é a guerra, né? Não tem nenhuma solução. A gente não vê nenhuma luz no fim do túnel, dos dois lados. Então a guerra vai continuar aí com seus efeitos, né, por algum tempo. E a China usa isso para pressionar os Estados Unidos? A China está ganhando muito dinheiro, porque a China e a Índia eles estão comprando petróleo da Rússia muito barato, em grandes volumes, e estão exportando derivados, diesel. O Brasil aumentou a importação de diesel da Índia. Então, ela tem um ganho muito grande. Então, a economia chinesa se beneficia, né, do petróleo e das matérias-primas baratas, e realmente o PIB chinês já está crescendo 6%, acima do esperado, né? Mas talvez são as únicas economias que estão ganhando com a crise da Rússia, são justamente Índia, China e o BRICS, né? O Brasil faz parte do BRICS, né? Então, outros países aí também tem esse... não vou dizer vantagem, né? Mas realmente a China é um grande cliente do Brasil, né? Vai comprar mais agronegócio, minério. Então o Brasil acaba se beneficiando da própria economia chinesa crescendo. Então esse é o problema, né? A quebra dos bancos já foram de certa forma equacionados, não sabemos se haverá outra crise, né? A questão das americanas está em discussão, está sendo equacionado. Marisa com problema, Light com problema, tem outros problemas aí acontecendo, que esse juros só vai intensificar, né? Vai ter muito problema, pessoa física, cartão de crédito, né? Cheque especial, né? Então esses problemas vão aumentar aqui. Inadimplência no setor A imobiliário. crítica, né, do PT, do Lula, acho que continua aí, né? Não sei se eles vão parar. E o arcabouço fiscal, que agora novamente, né, vindo à tona, né? Tem muito mais intenção, né? E agora, interessante, né, que foi apresentado ontem, Fred, assim, que onde a exceção vira regra. Não tem, são várias exceções. Não, mas a exceção a gente vai tolerar
né? Então, assim, como é que o mercado vai receber essa nova proposta? Vamos ver como o Congresso vai negociar, né? Se dá para melhorar, reforma tributária ainda que vai vir mais para frente, né? Vamos aguardar o que acontece. Mas a inflação está caindo, essa é boa notícia, né? Em algum momento o Banco Central vai baixar a inflação, né? Não sabemos se é daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vai baixar o juro, né? Desculpa, a inflação não, a inflação está caindo, os juros, exatamente. Sim. Os juros vai, de certa forma, refletir a inflação menor que está acontecendo, como foi o GPM, né? E o mercado ele gosta ele exagera em tudo, né? Na euforia, né? E na depressão. Então, o Banco Central começando a baixar o juro, independentemente da sinalização, o mercado vai comprar isso de peito aberto. Nós vimos o nosso TRIG 11, né? O ETF, né? Que está muito ligado ao setor de varejo, também de tecnologia. Acho que foi uns 2 meses atrás, Fred, quando saiu algum dado positivo de inflação ou alguma possibilidade do Banco Central baixar a Selic, o TRIG 11 subiu 6,5%, 7%. Né? O índice Small Cap subiu 4%, mas o TRIG 11 subiu 6,5%, 7% num dia. Né? Porque justamente reflete. Você imaginou se de fato acontecer, né? Que os índices... Né, foi um dia que o IPCA veio mais fraco, lembra? Então o Small Cap vai subir 6% no dia, né? O TRIG 11 vai subir 8% no dia. Tem empresário subindo 30%. E o cara vai demorar 4 meses para ganhar isso na renda fixa, deixando de ganhar num dia. Só que não vai parar, né, isso aqui. Você pode ter um ganho aí, um rally, né, de 10%, 20%, muito rapidamente. Não dá tempo de quem está investido com 30 dias resgatar, aplicar. Né? Então, ele está abdicando uma eventual correção no mercado de 10%, 20%, que vai demorar 1 ano, talvez 3 anos para recuperar, né? Por causa do market time. Mas é isso, velho. Então, eu queria te agradecer. Mais um TrignoCast. Já temos aí reunião do Copom início de maio. Vamos torcer, porque realmente... Talvez um pouquinho, não vou dizer bonzinho, né? Mas talvez um pouquinho menos crítico, né? Talvez na própria ata do Copom ele manifeste talvez uma indicação que o ciclo de alta terminou e que realmente um novo ciclo de baixa está próximo, tá? E aí o mercado vai reagir em relação principalmente à ata do Copom, indicando se a gente vai ter já uma redução da taxa de juros em algum momento, mas isso é certo que vai ter. Não é possível que a gente vai ficar com juros por muito tempo, porque a economia não resiste. Até porque o que conta é juro real, né? Se a inflação está caindo, como é que você vai ter um juro real nesse patamar? Um juro real de 9% hoje. Né? Não faz sentido. Não está em nenhum texto acadêmico. Nenhuma empresa cíclica sobrevive. Um juros real de 9% com a economia em recessão que nós já estamos. Né? O varejo reflete a situação de recessão. Então, muito obrigado, pessoal. Lembrando sempre os nossos informativos diários, nossas lives semanais, esses TrignoCast que a gente grava a cada 15 dias, uma vez com o Werner falando da resenha, outra vez sobre os resultados do mês. E muita informação também no site, trigonocapital.com, nossas resenhas, nossas newsletters, uma empresa que gosta de ter toda essa transparência, esse contato com o mercado. Sem falar nas lives agora. Lives, né? Com empresas, né? Com nossas análises das empresas, né? A gente não mostra projeção, a gente gosta de mostrar o que as empresas estão entregando, mas especialmente quando as empresas se apresentam, traz outras pessoas, diretorias, né? Pessoas que não estão ali no mercado, como nós fizemos recentemente. Então, um convite aí toda quarta-feira, às 19 horas. Né? Quem não puder assistir online, participar do chat, está no canal do YouTube, né? Trino Connection. Vocês têm todas as resenhas, todas as lives arquivadas, né? Com realmente temas muito interessantes que vocês podem acessar, especialmente quando fala das empresas, né? Que realmente se apresentam. Sim, e também lembrando que a gente agora também tem uma live mensal de crédito e também uma resenha separada de crédito. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Até o próximo TrignoCast. Até mês que vem. Até o mês que vem. Pessoal, o convite à leitura da resenha, né? E também nossos demais informes, diários, lives, podcasts. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, pessoal.